Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra e como o racismo continua impactando a nossa sociedade no Brasil. Será que o racismo tem solução? Essa e outras perguntas você confere a partir de agora no Observações. Segundo dados divulgados mais recentemente pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 54% da população brasileira é negra. Mesmo assim, o preconceito continua impedindo aí que os negros tenham um verdadeiro acesso a todas as áreas do nosso dia a dia. Então, para falar sobre esse assunto tão importante da nossa sociedade, principalmente porque essa semana a gente comemora o Dia da Consciência Negra, no próximo dia 20, a gente recebe aqui no Observações a Arlete Santos, ela que é vice-presidente do grupo étnico Dandara e vem ao nosso programa então falar sobre o racismo e como ele impacta diretamente a vida dos negros. Bom, Arlete, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações para falar sobre esse assunto que infelizmente até hoje está aí na nossa sociedade, né? Verdade. O racismo hoje é um tema que há uns anos atrás era até considerado um tabu falar sobre o racismo, porque a sociedade brasileira, de um modo geral, ela não se considerava racista, ela não se aceitava como racista. Por quê? Porque é enraizado, né, na sociedade, não só de Pará de Minas, mas na sociedade brasileira, o racismo estrutural. Aquele racismo onde é normal eu desprezar o preso, o negro, onde é normal eu relegar o negro a um segundo plano. Bom, e eu vou começar então o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você vê aí a questão do negro hoje em dia no Brasil? Tem muita diferença de como ele é tratado hoje, desde quando então acabou a escravidão? A abolição da escravatura só nos fez entender que nós temos direito, que nós somos pessoas, parte de uma sociedade como um todo. Infelizmente, a sociedade só nos atolera, não nos aceita. Por quê? Justamente porque esse racismo estrutural enraizado na sociedade não deixa que eles nos enxerguem como pessoas que fazem parte de uma comunidade, de uma sociedade, que temos os mesmos direitos e deveres. Bom, e em quais aspectos, na sua opinião, o racismo hoje impacta a vida do negro? Na questão mesmo cultural, na questão social. A gente já teve muito avanço, desde a abolição, a gente teve muito avanço em questões de adquirir com muita luta o direito ao voto, o direito ao estudo, a ingressar numa universidade. Então, assim, foram avanços que a gente obteve através de muitas lutas. Não foi de um dia para a noite. Ninguém quis nos fazer um favor. Mesmo porque que quando aconteceu a abolição, o negro foi relegado, ele foi renegado e ele foi tratado como um objeto descartável. Ele não teve oportunidade, ele não teve a chance de um recomeço, de ter uma estrutura, de seguir adiante daquilo que lhe foi tirado. O negro, então, ele foi jogado à margem da sociedade e, infelizmente, é assim até hoje. Bom, a gente sabe, né, que depois da abolição da escravatura aí, tem pouco mais de 100 e tantos anos. Apesar disso, ou seja, está muito recente ainda. Apesar disso, a gente vê até hoje muito preconceito. O mercado de trabalho em si, a gente sabe que para a pessoa que é negra é muito mais difícil conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então a gente pode falar que ao mesmo tempo que a pessoa deixou de ser escrava, ela não deixou de ser escrava do preconceito, né? Até onde essa abolição nos deu essa liberdade? Até quando eu, como negra, sou livre dentro da sociedade a qual eu faço parte? Então, assim, são indagações que eu mesma me faço no dia a dia.
Por quê? Porque o negro continua sendo escravo. Ele continua sendo escravo do sistema, ele continua sendo escravo da sociedade. A gente vê mesmo na mídia, qual o papel de destaque do negro na mídia? Numa telenovela, o papel do negro é sempre do bandido, é do subalterno, é o empregado doméstico, ele é o bandido, ele é o presidiário. O negro não tem ele não protagoniza um cargo ou até mesmo um papel de relevância. Quando a gente fala que o negro é relegado e é jogado à margem da sociedade, é justamente por esses motivos que a nossa luta não é uma luta do negro com o branco. A gente, hora nenhuma, está brigando com o branco. A gente está brigando com o sistema para adquirir direitos que são nossos, como pessoas, como parte de uma sociedade. A gente não está querendo roubar a vaga do branco na universidade. A gente busca reparação. Foram 388 anos de escravidão. Bom, Arlete, eu te pergunto o seguinte... Acabei de falar agora, acabei de falar aí no começo do programa, com relação a essa porcentagem que o IBGE trouxe para a gente no último censo. Mais de 50% da população brasileira ainda é negra. Por que então há tanto preconceito se mais da metade da população brasileira é negra? Pois é, aí a gente cai novamente no racismo estrutural. Por quê? Porque se nós somos uma metade, ou um pouco mais que uma metade, o normal seria que toda a população, toda a sociedade e todas as esferas políticas, eu tivesse a oportunidade que você tem, a oportunidade que seu filho tem. Isso não acontece. Voltamos, essa questão do racismo estrutural. Por quê? Porque eu sou vista como uma pessoa intelectualmente inferior. Eu sou vista como uma pessoa incapaz. Quantos, aqui no comércio nosso mesmo, em Pará de Minas, quantos negros vocês veem que ocupa cargo de destaque? Quantos gerentes de lojas tem? Quantas pessoas têm seu escritório ou sua loja? Quais os donos de lojas negros na cidade? Temos uma porcentagem inferior, porque nós não tivemos a mesma oportunidade. E isso vem desde a abolição, que nós fomos rejeitados e considerados pelos europeus colonizadores como seres inferiores, não pensantes. A gente foi visto como máquina, como um trabalho braçal a preço nenhum, aliás, a nenhum preço. Nós éramos o que estavam à mão, então, ou seja, nós éramos um maquinário que após adquirido trabalhava até a morte. Bom, e você disse aí com relação a esse racismo estrutural. Para quem está assistindo ao Observações, a gente sabe que a gente tem uma audiência muito grande, não só aqui na cidade, mas também na região. O que é esse racismo estrutural? É um racismo que a pessoa às vezes nem sabe que tem e que ela pratica no dia a dia. Explica isso pra gente. Exatamente. O racismo estrutural é aquele racismo onde a brincadeirinha, entre aspas, a brincadeirinha se torna comum. Porque o fulano falou, o fulano... Vou citar um exemplo aqui, quando fala assim, eu não sou racista, o meu melhor amigo é negro. Eu não sou racista não, minha avó era negrinha. Então quer dizer, para justificar a aceitação minha num grupo, aí eu tenho que conviver com falas que vêm de longas datas. É aquele racismo onde eu posso ser xingada e não tratada como vítima.
eu não sou vítima, eu não tenho vitimismo. Tem mania de falar que o negro se vitimiza. Não. O negro, ele não se vitimiza, ele reivindica. Ele quer as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. E o racismo estrutural, o que acontece é que me maltratar, me criticar, me julgar, tornou-se banal. É uma coisa corriqueira. E eu não tenho que me sentir ofendida porque fulano falou isso. Até mesmo nossos dirigentes hoje se sentem no direito de nos ofender como se aquilo fosse uma coisa normal. Bom, e a gente sabe, né, como que a gente pode fazer, né, a gente que está aí, que a gente não sofre esse tipo de preconceito, como que a gente pode se policiar para não praticar isso com a pessoa? Isso é um trabalho que leva tempo. É um trabalho de socialização, é um trabalho que tem que ser feito numa esfera grande, uma camada muito grande, a começar dentro das escolas. Até pouco tempo, a cultura africana era excluída do currículo escolar. Não se podia ensinar sobre negros dentro de uma sala de aula. Então, até pouco tempo, isso era normal. Não se falava em negritude dentro de uma sala de aula. Então, esses avanços que a gente conquistou com muita luta, hoje se fala. Então, hoje, se estamos dentro de uma sala de aula, vamos ensinar aos nossos alunos, ao futuro dessa nação, que isso não pode mais acontecer. Que o negro, ele é um todo, ele faz parte de uma sociedade como um ser pensante, capaz de produzir maravilhas, capaz de impactar tanto economicamente, culturalmente, como membro mesmo da sociedade. Ok, Arlete, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar aí sobre o Dia da Consciência Negra e continuamos a falar aí sobre essa questão do racismo que tanto impacta o dia a dia do nosso país. Fique por aí, Observações volta já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxe, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso Estácio para você fazer seu brilho. A Advance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. Pensou Fiat, pensou Pavep. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra porque somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Em Pará de Minas, a cultura é vibrante. Aqui o artista tem valor.
Neste período, trabalhamos ainda mais para proporcionar a você momentos de descontração com os nossos projetos. O palco virtual é a aclamação dos nossos artistas. Projeto Quinta no Museu, festival de cenas curtas, oficinas, workshops, teatro, dança, festivais de música, exposições. Fomos premiados também com o ICMS Cultural, pela qualidade dos trabalhos. Secretaria de Cultura e Comunicação Institucional da Prefeitura de Pará de Minas. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. De volta com observações e hoje a gente está falando sobre o Dia da Consciência Negra e como o racismo impacta o nosso dia a dia. Bom, Arlete, sobre o Dia então da Consciência Negra, como que ele surgiu, por que é necessário ter um Dia da Consciência Negra? De vez em quando eu vejo na internet o pessoal falando assim, mas por que tem que ter o Dia da Consciência Negra, não tem o Dia da Consciência Branca? É justamente para mostrar o papel do negro na sociedade que foi tão apagada aí ao longo dos tempos, né? Sim, a nossa história ela vem sendo apagada ao longo dos anos, né? A importância para nós do dia 20 de novembro, considerado o Dia da Consciência Negra, porque justamente nesse dia, em 1695, teve a morte de Zumbi. Zumbi foi morto justamente no dia 20 de novembro de 1695 e deixou para nós um legado muito grande de luta, de garra, de perseverança. E o nosso grupo, Dandara, ele luta por isso. Ele luta por justiça, por espaço social, cultural, porque quando o Zumbi morreu, a luta dele não acabou, ele deixou no lugar dele Dandara, que era sua esposa, que continuou a luta. Uma luta de garra, de muita perseverança. E esse é o legado que ele nos deixou. É por isso que comemoramos o dia 20 como o dia de uma luta. Não é o dia da consciência negra, é o dia da luta dos negros para reverter uma situação que lhes foi tirado, lhes foi roubado até, que é o direito da sua expressão artística, da sua expressão cultural, da sua expressão religiosa. Isso tudo nos foi tirado. Então, o dia 20 de novembro, a gente tem essa luta de conquista. A gente já avançou muito, a gente já teve grandes avanços, alguns muitos criticados. Eu sou contra as cotas raciais, porque eu considero que a gente é intelectualmente capaz de ingressar numa universidade, numa faculdade, mas no momento ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque o negro não teve a mesma oportunidade. Porque o negro, ele não teve a mesma chance do que um filho de um branco de estar ingressando na universidade. Aí nos acusam de tirar vagas, nos acusam de ocupar espaço. Mas não é isso. A gente só está reivindicando e mostrando que somos capazes. Quando o negro procura um livro no lixo, estuda por livros achado na lata do lixo, nos lixões, e chega ao topo numa universidade, se forma em medicina, isso irrita. Isso entristece
uma camada da sociedade que prefere nos ver ocupando cadeias do que universidade. Tem até um filme brasileiro, né, que se chama Que Horas Ela Volta, que representa muito bem isso, né? Exatamente. Então, assim, são tudo baseado, né, no que a gente, na vivência nossa do dia a dia. Então, quem é negro no Brasil, ele sofre sim esse racismo, esse preconceito velado, porque temos diferença e temos leis, um absurdo ter leis para me proteger por causa da minha cor, do meu cabelo. Eu tenho que ter leis que garanta que eu vou ficar viva para minha próxima geração saber quem eu fui, porque senão a polícia que hoje atua, que mata, faz hoje o papel do capitão do mato lá atrás, quando nos caçava e nos matava por nada. Bom, Arlete, agora eu te pergunto o seguinte, ter um dia, né, como o dia 20 agora, dedicado ao Dia da Consciência Negra, isso aí abriu portas para que novos direitos fossem conquistados? Olha, a gente teve avanços. Eu já até falei, a gente teve muitos avanços, principalmente na área da educação, de acesso à saúde. A gente teve também, né, direitos que antes nos eram negados, mas ainda falta muito para que a gente chegue num patamar onde não será necessário mais o meu povo ir para a rua, onde não será necessário mais a gente brigar com as políticas existentes. A gente já alcançou muito, mas ainda há muito por fazer. Bom, Arlete, e vendo uma entrevista da jornalista Marília Gabriela, junto ali com a Glória Maria, a Glória disse o seguinte: as pessoas que são negras, elas dificilmente, se for um pouco mais clarinho e tudo mais, não se garantem ali como negro, justamente por conta disso, por esse medo do racismo e de passar por essas privações, né? Até recentemente eu estava falando sobre isso. O próprio negro, ele tem medo de se aceitar como negro e ser rejeitado. É uma situação que a gente, assim, né, como defensor e com um grupo voltado totalmente para essa etnia, que somos nós, pessoas da raça negra, a gente fica até triste. Uma pessoa chegar e falar, você é moreninha, você é escurinha, porque ela tem dificuldade de lidar com a minha raça. Ela tem dificuldade de lidar com a minha cor, que é negra. Se voltarmos à escravidão, estaríamos todas no mesmo nível. Ou seja, o trabalho braçal, o serviçal seria você, o moreninho. Porque lá você não era considerado uma pessoa branca, nem uma pessoa de pele mais clara. Era considerado negro. Então por que agora você quer branquear a sua pele? Porque agora você quer clarear a sua pele. Qual que é a sua vergonha? De saber que você pertence a uma raça de reis, de rainhas, de guerreiros, de berço da sociedade? Isso deveria, para todos os negros, ser motivo de orgulho. Bom, e agora eu te pergunto o seguinte, a gente vai agora para o aspecto trabalhista. Mesmo aí essa sociedade tão miscigenada como a gente tem, misturada, né, mais de 54% aí de negros no Brasil, hoje o negro ainda fica nas classes mais baixas aí do mercado de trabalho, né? Por que isso acontece? Justamente por falta de oportunidade de políticas públicas. Por quê? Mesmo eu estando capacitada, mesmo eu tendo um currículo muito bom, se eu for com a outra pessoa branca pleitear a mesma vaga, o meu currículo pode até ser superior, mas eu ainda sou classificada pela cor da minha pele. Então me falta essa oportunidade. Eles não olham a minha capacidade, mas eles olham a minha aparência. E se minha aparência é do povo negro, que até bem pouco tempo era considerado incapaz intelectualmente, era considerado feio,
porque a cor da pele era escura, não tinha olhos verdes, o cabelo não era liso. Quantas agressões tivemos que fazer em nós mesmos para sermos aceitos? Então isso não pode mais acontecer. E o mercado de trabalho, infelizmente, até hoje nos vê assim. O mercado de trabalho hoje, ele não olha o meu currículo, ele não olha a minha competência, ele olha a minha aparência, ele me julga pela minha aparência. Então eu ainda não tenho aquele patamar de ocupar um lugar de destaque numa grande empresa, num grande empreendimento, justamente por isso. Porque eu não sou classificada pelo meu intelecto, mas pela cor da minha pele. Ou seja, ele se encontrar no mercado de trabalho é muito mais difícil, e quando ele entra também, às vezes exerce a mesma função que um branco, mas recebe menos, né? Isso. Aí, quando consegue ingressar, o fator negritude já lhe coloca com um salário inferior para justificar que você está ocupando um espaço que é seu, mas o seu aspecto, a sua cor, o seu cabelo não te dá o direito de receber o mesmo salário do que o seu colega que está exercendo a mesma função. O seu colega é branco, tem olhos verdes, tem cabelos lisos. Então ele merece um salário um pouco mais alto, porque ele é um atrativo para a empresa pela aparência. E eu sou a pessoa que vai ficar escondida apenas com a mão de obra. A minha aparência não é atrativa para eles. O que me entristece muito, porque a raça negra, a cor negra é linda, o meu cabelo é lindo, a minha pele é linda. A minha alegria de viver é linda e meu orgulho de saber que eu ajudei a construir essa nação é bem maior do que o seu ego. Tá aí, mandou o recado. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai trazer aí alguns depoimentos de pessoas que já passaram pelo racismo. É daqui a pouco, aqui no Observações. Até já. Você sabia que o óleo de cozinha jogado incorretamente na pia vai para a rede coletora de esgoto, provocando entupimentos e retorno de esgoto nas residências? Descartar esse resíduo no meio ambiente também não é uma boa prática, pois ele contamina o solo, águas subterrâneas e mananciais. Para evitar esses problemas e incentivar práticas sustentáveis, a concessionária Águas de Pará de Minas criou o programa Trata Óleo e instalou ecopontos na cidade para o descarte correto do óleo usado. Para participar é simples. Coloque o óleo frio em uma garrafa plástica e tampe. Acesse o site www.aguasdeparademinas.com.br e confira a localização dos ecopontos. Vá até o ecoponto mais próximo e descarte o óleo. Todo o material coletado será destinado à geração de biodiesel e fabricação de produtos ecológicos. A cada 4 litros de óleo usado entregues, você ganha 1 litro de óleo novo. Faça a sua parte. Com essa atitude, você colabora com o meio ambiente, contribui para o bom funcionamento das redes coletoras de esgoto e evita transtornos para toda a população. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra porque somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas.
Pensou Fiat, pensou Pavep. A Advance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre o Dia da Consciência Negra e como o racismo impacta diretamente a vida dos negros no Brasil. Bom, e antes de voltarmos aqui com o bate-papo com a Arlete, eu vou trazer para vocês que estão assistindo em casa um dado muito importante aí com relação à segurança pública. Vou consultar aqui para não falar bobagem. Olha, em 15 anos, gente, a proporção de negros no sistema carcerário brasileiro cresceu 14%, enquanto a de brancos diminuiu 19%. Hoje, de cada 3 presos, 2 são negros. E é o que revela aí o 14º Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Então não é o Henrique Silva que está falando, não. Quem falou aí foi uma pesquisa feita em todo o país. Então eu te pergunto, Arlete, por que esses dados aqui, né, que mostram que de 3 presos, 2 são negros, o que leva essa população carcerária brasileira a ser predominantemente negra? A gente volta numa questão pouco delicada, assim, referente às políticas públicas. O mesmo juiz que julga o branco não é o juiz que julga o negro. Então a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Porque o que acontece? O negro, ele já vem de uma condição já que ele foi delegada a ele no passado de inferioridade, de não oportunidade. É comum a gente ver uma pessoa negra, no máximo, cursar o ensino fundamental. Por quê? Porque ele precisa manter a família. Muitas das vezes ele é o arrimo de família do pai e da mãe. E a gente sabe que hoje o poder paralelo do tráfico, de inúmeros outros delitos graves, os poderosos procuram aliciar esses jovens negros que não têm perspectiva de vida, que já não tem mais como seguir adiante nos seus estudos. Muitas das vezes teve que abandonar os estudos muito cedo. Então ele é aliciado por tráfico,
por roubo. E muitas das vezes ele comete um crime por necessidade mesmo. Não estou justificando isso hora nenhuma. É lógico, crime é crime, tem que ser punido sim, para isso existem as leis. Mas até onde essa lei ela é justa com o negro? Até quando um ladrão branco é julgado igual o negro? Não existe esse julgamento justo. O negro é diferenciado. A própria cor da pele dele já o condena. Então, um delito simples o coloca numa penitenciária. Quando eu falo delito simples, eu quero que vocês entendam que eu não estou defendendo bandido, não estou defendendo marginais. Só estou falando que o mesmo rigor aplicado no negro não é aplicado no branco, entendeu? Que cometeu o mesmo crime. E a gente cai também aí, voltando lá atrás, a gente sempre vai cair nessas questões no chamado racismo estrutural e até mesmo naquele passado lá, onde na abolição da escravatura não ofereceram para ele oportunidade. E o negro encarcerado hoje, se a gente for fazer um levantamento, uma pesquisa, a maioria dos que estão lá já deveriam estar em liberdade e os programas de socialização, de ressocialização, eles não funcionam. Eles não funcionam porque quando eles saem, aqui fora não lhe dão oportunidade. Justamente por ser negro e já ser reincidente. Então, acaba que vira um ciclo vicioso. Ele é libertado e ele volta cometendo o mesmo crime porque lhe faltou oportunidade. Ou seja, se houvesse mais oportunidades, com certeza aí esses dados seriam menores, na sua opinião? Exatamente, seriam menores e até mesmo se lhe fosse dado essa oportunidade, não teríamos que construir tantas penitenciárias, mas mais escolas, mais universidades. Porque o lugar nosso é dentro de uma escola, de uma universidade. É ajudando, não como fizemos lá atrás, com o trabalho braçal, mas com a nossa intelectualidade, levantar esse país e a gente fazer esse país crescer com a mesma oportunidade, com o mesmo padrão de um branco, de um preto. Falta políticas sociais para isso. Bom, então eu te pergunto agora o seguinte: cor e condição social aí, no caso, caráter. Por que isso, então, as pessoas entrelaçam tanto? Que a gente sabe que são coisas distintas. Pois é, há esse conceito geral de uma sociedade que o preto é um mal educado, que ele não tem cultura, que ele é intelectualmente inferior, né? Então, quando a gente pensa num todo, quando a gente pensa na figura do negro, a sociedade, em vez de ver ali o indivíduo capaz, ele já rotula. Então o negro já tem aquele rótulo. É preto, ou é ladrão, ou é bandido, ou é trabalhador braçal. E a gente sofre isso no dia a dia. Quantas vezes eu, dentro da minha unidade de trabalho, já fui chamada de serviçal por uma pessoa branca. Eu gostaria que uma enfermeira me atendesse. Falei, pois não, senhora, pode falar. Mas você é enfermeira? Sim, eu sou enfermeira. Nossa, achei que você era menina da limpeza. Então, assim, é comum a gente, né, ser taxada, tratada e rotulada assim. Bom, e por falar nisso, Arlete, a gente então conversou aí com algumas pessoas negras para saber quais tipos de preconceito e, claro, de experiências de racismo elas já passaram. Vamos ver. A situação que eu vou expor agora é quando eu comecei o meu curso de graduação.
eu havia passado em primeiro lugar no meu curso de graduação e na minha sala havia uma outra Sueli, né? E todos os professores que iam ser, né, os nossos tutores naquele momento, que seriam nossos professores naquele momento, entraram na sala para poder cumprimentar os alunos, conhecer os alunos, né? Então, eu me deparei com um caso que todos os professores que entraram cumprimentaram a outra Sueli como a aluna que havia passado em primeiro lugar, né? Nenhum deles perguntou qual de vocês duas passou em primeiro lugar, né? Então, o professor já chegava e já cumprimentava a outra aluna como a aluna que tinha passado em primeiro lugar. Por que não podia ser eu? Então, naquele momento eu senti, dentro da faculdade, uma depreciação. Então, eu não poderia ser a aluna que tinha passado em primeiro lugar, era a outra, né? Então, esse racismo estrutural está presente dentro das instituições, como escola, ambiente de trabalho, né? Então, a gente não pode ter, o negro não pode ter um lugar de destaque, né? Então, eu senti naquele momento que igual assim, eu estava sendo depreciada, né? Por que não poderia ser eu que tivesse passado em primeiro lugar? E só com o tempo, né, que a gente vai percebendo a situação, né? E acha normal. Normal não é, né? Então é uma coisa que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar sempre para colocar, né, se impor dentro dos ambientes que a gente participa. Tenho uma filha de 5 anos e vim relatar para vocês um acontecimento que aconteceu no último domingo, dia 7. Eu levei minha filha em uma igreja aqui da nossa cidade, né, para assistir a missa que é dedicado às crianças, né? Chegando lá, a gente escolheu um banco que estava vazio e sentamos. E à nossa frente havia uma senhora sentada com a sua bolsa ao lado. Ela também estava sozinha no banco. E em certos momentos da missa, a gente tem que ajoelhar. E no ajoelhar, a minha filha ficava em pé no encosto do banco da frente. E essa mulher abraçou a bolsa dela e rapidamente se dirigiu para o espaço do meio. E voltou a ajoelhar. E quando ela levantou, e quando eu me levantei, ela foi e voltou para o seu lugar, que era a minha frente. E nesse momento eu disse para minha filha que ela não poderia ficar desbruçada ali, porque a moça estava achando que ela queria roubar. Agora eu me pergunto, se eu e minha filha não fôssemos negras, o comportamento dessa senhora seria o mesmo? Porque a gente estava ali para receber as bênçãos de Deus, não para roubar ninguém. Tenho 2 filhas lindas e pela mistura das raças, uma é negra, linda, cabelão, black power, e a outra é do cabelo mais claro, mel, mais puxado pro louro. Quando estão juntos comigo, aí eles perguntam, essa aqui é sua filha, né? A negra. A loura, eles perguntam, mas não são do mesmo pai? Ou perguntam, essa aqui que
está perto de você, da pele mais clara, é filha de... Bom, Arlete, a gente viu ali, né, que são situações e que acaba atingindo todos os lados do psicológico da pessoa, né? A pessoa, às vezes, sentindo aquele preconceito, ela se sente inferiorizada e sem contar que é um baque muito grande, né? Você ser julgado ali por uma situação em que você não tem controle, que é o jeito que você nasceu, a cor, o cabelo, enfim. Infelizmente, né, isso é mais comum. A gente fica triste de ver relatos, né? E a gente acaba que a gente nem se manifesta mais. Ficou tão comum esse tipo de agressão, porque eu considero uma agressão. Ficou tão comum esse tipo de agressão de uma pessoa me excluir, me maltratar, me ofender e depois usar a expressão foi brincadeirinha. Uma pessoa chegar perto de mim e falar assim, você é um preto de alma branca. Com que autoridade essa pessoa classifica a cor da minha alma? Ou de qualquer uma outra pessoa? E como que ela se julga por ser branca, que a alma dela é branca? Né? Então são situações e que a gente, né, nós negros, sofrimos todos os dias. Eu mesmo, é comum a gente entrar em um armazém dentro da cidade, isso já aconteceu comigo, e a gente vê a pessoa fazer sinal para outras não seguir dentro do armazém, ou seja, é um negro, fica de olho que rouba, entendeu? Então assim, comigo já aconteceu várias vezes, no comércio da cidade mesmo, a pessoa pedir para me seguir dentro do armazém. Eu evito o máximo quando eu vou em grandes lojas, em grandes armazéns, entrar com bolsa, com sacolas. E quando vou, eu faço de tudo para não precisar abrir e deixar sempre à mostra a vista de uma câmera. Por quê? Qualquer movimento meu, eu vou ser considerada suspeita. Ou seja, é uma atitude que uma pessoa branca não precisa ter esse receio, né? Não. Uma pessoa branca pode entrar, pode abrir, pode experimentar. O negro não. O negro, né? A gente viu aí várias situações, e o negro, justamente, é assim que ele é tratado. São dentro de templos religiosos, são dentro de universidades, no comércio, até mesmo na vizinhança. Sabe? Ele é taxado e classificado como o infrator. É difícil, mas a gente acaba tendo que conviver com isso. É uma coisa que faz parte da sociedade e que nós, principalmente do grupo Dandara, estamos tentando mudar. Ok, Arlete, a gente agora vai para o nosso último intervalo e na volta nós vamos falar aí quais reivindicações o movimento negro tenta nesse próximo Dia da Consciência Negra aqui no Brasil. A gente volta já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso Estácio para você fazer seu brilho. Ativance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atendem alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro.
Pensou Fiat, pensou Pavep. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra por que somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Pará de Minas, na palma da sua mão. Com o novo aplicativo da Prefeitura de Pará de Minas, você fala direto com a Prefeitura e ajuda a deixar nossa cidade muito melhor. Você tem acesso imediato a vários serviços e utilidades públicas. Também pode fazer reclamações, dar sugestões e se informar. Baixe o app e tenha a Prefeitura mais perto de você. Prefeitura de Pará de Minas. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. De volta com observações que hoje está falando aí sobre o Dia da Consciência Negra e como o racismo impacta diretamente a vida dos negros em nossa sociedade. Bom, Arlete, agora a gente vai falar sobre solução. Falamos então dos problemas todos que o racismo, ou quase todos que o racismo traz para nós, para a nossa sociedade. Tem solução para o racismo? A única solução seria a própria sociedade mudar o seu olhar de ver o negro, mudar o seu jeito de tratar o negro, a sua forma de aceitar a cultura, o cabelo, a raça, né? Se a gente conseguisse que a sociedade nos enxergasse como um todo e uma parte dela como ser construinte de uma nação, talvez seria essa a solução. Eu creio que é uma utopia, vamos dizer assim, que é uma coisa inimaginável. Eu creio que falta muito para atingirmos esse grau de conscientização. Bom, e hoje em dia, na sua opinião, falta políticas públicas que justamente deem esse acesso, Você disse aí algumas que já existem, como a própria questão da lei de cotas, mas na sua opinião, ainda falta políticas públicas que deem mais acesso e possibilidade aos negros? Sim, falta políticas públicas sérias na questão social, dar uma condição a esse negro que ocupou e ocupa as favelas, os guetos, as vielas, dá uma condição de vida melhor para ele, dá uma condição de estudo melhor para ele, dá uma condição de trabalho melhor para ele. Essas políticas públicas, muitas existem no papel. Na prática, a gente sabe que é bem diferente. Na prática, elas não se aplicam. E quando se aplicam, com ressalvas, com restrições, o que não atende a essa população. Então, as políticas públicas hoje existentes foram conquistas, com muita luta, mas ainda estamos muito longe do ideal. Agora, na sua opinião, falta também a sociedade ser menos cabeça dura, abrir mais os ouvidos para receber essas informações? Porque quando a gente vai colocar informações como essas que a gente está tratando aqui no Observações, vem gente na internet e fala assim, mas isso aí é mimimi da Arlete, é mimimi da esquerda, de comunistas, enfim, eles arranjam um tanto de adjetivo, de apelido para isso. Então, assim, falta, na sua opinião também, esse querer ouvir, essa cabeça, essa mente aberta para parar também de ser racista?
Sim, a sociedade, ela ainda não parou para pensar o quanto ela tem dentro dela esse preconceito, esse racismo. Por quê? Porque ela acha que aconteceu lá atrás, que eu quero resumir a história do negro em um mês. A nossa história, ela não é uma história de um mês, ela é a história de uma vida, ela é a história de milênios até. Porque nós começamos a construir a civilização há milhões de anos atrás. E quando eu falo que a sociedade precisa enxergar eu não como uma pessoa mimizenta, não como uma pessoa vitimista que está se vitimizando, eu falo que é para a sociedade me enxergar além da cor da minha pele. O dia que eles nos respeitarem como pessoas viventes que faz parte de um todo e enxergar através da minha pele, aí sim, aí talvez a gente vai começar a dar o primeiro passo para acabar com esse racismo. Mesmo eu falando aqui agora, vai ter gente me julgando, falando. O que mais que esses pretos querem? O que mais que esses negros querem? Já foram abolidos, não são escravos mais. Engana, viu? Nós ainda hoje somos escravos, sim. Nós ainda hoje sofremos, sim. Hoje não é com a chibata. Hoje a chibata já não nos ofende mais. Hoje o pelourinho já não nos assusta mais. Mas o seu preconceito, a sua intolerância, essa sim, essa me assusta. Não te faz mais ser humano do que eu. Até ao contrário, te coloca bem inferior a mim, que tem a cor da minha pele escura. Você não pode me julgar pela cor da minha pele. A cor da minha pele é a minha característica. O meu caráter, ele vem de berço. E eu exijo respeito para te respeitar. Bom, Arlete, nosso tempo infelizmente acabou. Quais são suas considerações finais? Ame, gente, ame muito. Talvez hoje seja a última vez, o último dia, o último minuto. Não fica julgando, não. Não queira ser Deus. Seja você para ser feliz. Respeite para ser respeitado. Ok, Arlete, muito obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Entre em contato aí com esse número que aparece no seu vídeo e faça já um contato com a nossa equipe comercial. Você que perdeu ou quer rever o Observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele e fique por dentro de todas as entrevistas que são exibidas aqui na nossa TV. Você que quer também acompanhar os bastidores aqui do nosso programa, entre em contato aí com nossas redes sociais, acesse o Instagram e o Facebook e nos siga por lá também. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!